Você já parou para pensar que talvez você esteja vivendo justamente na geração que vai ver Jesus voltar com os próprios olhos? Não é exagero. O que está acontecendo no mundo não é normal. E a Bíblia já nos revelou tudo isso: guerras, fomes, doenças, esfriamento do amor, falsas doutrinas, a apostasia. Hoje vamos assistir juntos a um vídeo do pastor Antônio Júnior que traz um alerta forte sobre os sinais da volta de Cristo. Fica com o vídeo, que depois eu volto para compartilhar o que está escrito na Bíblia, e não o que o homem acha. Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer aqui uma revelação que a maioria das pessoas nunca ouviu na igreja. Eu quero te mostrar por que, pela primeira vez, nós já estamos totalmente preparados para a volta de Jesus. Eu quero trazer uma explicação muito interessante sobre os últimos acontecimentos. Eu quero mostrar também que as profecias da Bíblia, na verdade, elas são para os nossos dias. E talvez você, ou então os seus filhos, eles vão presenciar a segunda vinda de Cristo, que é o momento mais glorioso de toda a história. Então, fique comigo até o final, o vídeo de hoje está muito interessante e se você deseja crescer espiritualmente todos os dias e ter um conhecimento aprofundado da Palavra de Deus, se inscreva no meu canal, ative também o sininho da notificação para você receber os próximos vídeos aí no seu celular, tá bom? Vamos lá! Irmãos, a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 8, o seguinte, preste atenção. Amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ou seja, só esse versículo aqui, irmãos, já é para acender uma luzinha na nossa mente. Porque isso aqui não é uma poesia, é uma chave espiritual. Por que será que Pedro está nos lembrando disso? Porque, irmãos, o Senhor tem um tempo perfeito para tudo, e Ele não se esquece do que Ele prometeu. E aquilo que Ele fez há 1000 anos atrás é tão presente para Ele quanto o que vai acontecer amanhã. Olha que coisa interessante, para Deus não tem essa questão de relógio, de tempo, isso aqui foi feito para nós. E certa vez, quando Jesus estava aqui na terra, Ele deu uma bronca muito feia nos religiosos da época e no povo também, porque eles não reconheceram o tempo da sua primeira vinda. E pense comigo numa coisa, aquele povo tinha mais de 300 profecias que falavam sobre o Messias, sobre a sua chegada e como tudo seria. E mesmo assim, a maioria das pessoas não soube o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. E Jesus, inclusive, ele chorou sobre Jerusalém e ele disse que a cidade seria destruída completamente, sem deixar pedra sobre pedra, porque o povo não reconheceu a chance que Deus lhe deu. Isso está lá em Lucas capítulo 19, o versículo 44. E Jesus então disse, a sua casa ficará deserta até o dia em que vocês clamarem, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus estava dizendo que no fim dos tempos, Jerusalém seria cercada e todo o povo iria sofrer bastante. E naquela última hora então, eles reconhecerão que Jesus é aquele que já veio e eles acabaram crucificando ele, não o reconheceram como o enviado de Deus. E quando aquele povo clamar por Jesus, ele então virá sobre as nuvens e ele derrotará os inimigos de Jerusalém e instaurará o seu reinado de 1000 anos. E é por isso, irmãos, que Satanás tem um ódio muito grande pela nação de Israel, porque ele sabe que Jesus tem promessa para esse povo. Inclusive, a grande tribulação, além de trazer juízo para todos aqueles que não querem reconhecer Jesus, a grande tribulação também será para tratar, para purificar o povo judeu. Então, como eu estava dizendo para vocês, o povo na época de Jesus, quando ele estava aqui na terra, eles não reconheceram o tempo da sua primeira vinda. Lembre-se, eles tinham 300 profecias aproximadamente falando sobre a primeira vinda. Agora, imagine nós hoje, irmãos. Hoje nós temos mais de 1500 profecias da Bíblia falando sobre a segunda volta. É isso que os estudiosos dizem. Inclusive, alguns dizem que tem mais de 1850 profecias. Então, será que nós vamos ter desculpa por não conhecer o tempo da sua volta? Irmãos, nós precisamos estudar a palavra e não somente ficar fazendo suposições, mas analisar os tempos em que estamos vivendo. É claro que a Bíblia não dá um dia exato, não dá uma hora exata, porque senão as pessoas viveriam relaxadamente ou então as pessoas ficariam bitoladas com isso e Jesus não quis trazer data nenhuma. Inclusive, quando Jesus estava aqui na terra, nem ele sabia o dia exato. Ele falou que só o Pai sabia. Mas hoje Jesus está ao lado do Pai e ele com certeza sabe. Então a questão é a seguinte:
A Bíblia não diz que nós devemos tentar adivinhar uma data e a Bíblia não traz nenhuma data exata, mas a Bíblia fala sobre a geração. Jesus mesmo disse que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. E ao longo do vídeo eu vou te mostrar o porquê eu acredito que nós estamos na última geração. E eu falo com muita convicção porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente de todas as épocas passadas. E para você que talvez pense assim, pastor, esse assunto da volta de Jesus não é o assunto que eu fico pensando o tempo todo. Mas, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui hoje que se você começar a esperar a volta de Jesus, isso vai mudar radicalmente a sua vida hoje, a maneira como você enxerga as coisas. Amém? E eu quero que você saiba que realmente é um assunto muito importante para a igreja. Os primeiros líderes da igreja, os judeus, o apóstolo João, o apóstolo Paulo e o próprio Jesus em vários capítulos falou sobre a segunda volta dele. Então não é pouca coisa, certo? E se a gente não tem essa base forte, a gente com certeza é jogado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, por qualquer engano. Então é como você construir a sua casa sobre a areia. Ela não vai ficar firme nos últimos tempos. E tem mais, irmãos, tem uma coisa muito importante. Quando você começa a estudar sobre a profecia do Apocalipse, sobre a segunda volta de Jesus, isso traz uma bênção especial sobre você. Lá em Apocalipse capítulo 1, o versículo 3, diz que felizes são aqueles que leem esta profecia. Qual profecia? O livro de Apocalipse. E ele então completa dizendo: e felizes são aqueles que ouvem e obedecem à sua mensagem, pois o tempo se aproxima rapidamente. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos de nós hoje, irmãos, nós estamos lendo, ouvindo e, o mais importante, obedecendo às palavras proféticas do livro de Apocalipse? E quantos de nós estamos realmente esperando pela volta de Jesus? Você sabia que o fato de você esperar pela volta de Jesus, isso traz santidade para a sua vida? É isso mesmo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, o versículo 3, que todo aquele que tem esperança nele se purifica, assim como Cristo é puro. E quantas pessoas hoje estão me ouvindo aqui? Talvez você está aqui hoje lutando contra algum pecado, lutando contra algo que desagrada a Deus. E aí eu te pergunto, será que essa luta não é porque você está deixando de lado o estudo da palavra? Será que é porque você não está orando tanto? Será que é porque você não está desejando ardentemente a segunda volta de Jesus? Eu falo isso porque quando a gente tem essa expectativa, a gente se cuida, a gente se purifica, a gente vive de um jeito diferente. Amém? E é impressionante quando a gente tem essa esperança da volta dele, o quanto isso nos torna pessoas melhores. A gente para de viver uma vida morna, uma vida fria dentro da igreja. Irmãos, esses dias uma pessoa falou para mim que tem alguns jovens lá na igreja que eu frequento que eles ficam jogando joguinhos de celular durante o culto. Irmãos, são pessoas que são filhos de crentes, filhos de pastores, mas eles não levam a sério. Por quê? Falta neles esse sentimento de urgência, entendeu? É muito importante você entender que Jesus, ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, e mesmo que ele não volte para toda a humanidade, ele pode voltar para a sua própria vida. Amém? Então, será que nós estamos tão ocupados com as coisas dessa terra que nós estamos menosprezando algo muito mais poderoso e valioso? Irmãos, quando Jesus estava no templo com seus discípulos, ele fez uma declaração que deixou todo mundo de queixo caído. Ele falou que aquele templo grandioso, poderoso, não restaria pedra sobre pedra. Então os discípulos, claro, eles fizeram 3 perguntas naquele momento. Primeiro eles perguntaram: Jesus, mas como assim? Quando isso vai acontecer? A segunda pergunta, eles falaram: qual será o sinal da sua segunda vinda? E em terceiro, eles perguntaram: e qual será o sinal do fim dos tempos? Irmãos, é claro que uma parte já se cumpriu com a destruição de Jerusalém pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. Mas a maior parte do que Jesus falou é sobre os sinais que iriam acontecer pouco antes da sua segunda vinda. E as primeiras palavras de Jesus foram as seguintes: lá em Mateus capítulo 24, o versículo 4, Jesus disse assim: tomem muito cuidado para que ninguém os engane. E a palavra enganar no grego é planal. Guarde essa palavra, planal. Por que eu estou falando ela? Porque significa fazer com que alguém se desvie do caminho de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: tome muito cuidado para que ninguém desvie você do caminho de Deus. Ou seja, você estava no caminho certo, mas você foi levado para fora dele.
Então, quando a gente olha para o que está acontecendo no dia de hoje, irmãos, nas escolas, até mesmo dentro das igrejas, né? As pessoas estão tentando deturpar o gênero, achando que tudo está liberado, achando que está tudo bem ter um relacionamento fora do casamento, marido e mulher, e também homem e mulher. Então, as pessoas estão tentando colocar isso na mente das pessoas, né? Essa questão de transição de gênero. Tá tudo bem assassinar um bebê na barriga da mãe. Sabe, irmãos, são tantas coisas que a gente escuta hoje e existe uma opressão, sabe, da sociedade. Você fica com medo de falar contra, porque as pessoas ameaçam, as pessoas fazem cancelamento na internet. Resumindo, existe sim uma opressão do inimigo nesses dias. E Jesus está dizendo, olha, tome cuidado para que ninguém te desvie do caminho de Deus nos últimos tempos. E ele então continua lá em Mateus 24, no versículo 10 ao versículo 12. Ele diz que muitos vão se ofender no fim dos tempos e vão se trair uns aos outros e acabarão se odiando. Aí muitos falsos profetas vão se levantar e vão enganar a muitos. E o interessante é que essa palavra enganar, de novo, é planal, ou seja, vão fazer muitos se desviarem do caminho de Deus. E Jesus continua dizendo que por causa de tanta maldade que vai aumentar, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, vai ter muita ofensa, muita traição, muito ódio, e tudo isso é um terreno fértil para as pessoas se desviarem do caminho de Deus. Irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo a igreja, sabe, presa em tantas coisas erradas, envolvida em tantos escândalos, polêmicas, é um denunciando o outro, é um ficando feliz por saber que o outro caiu. Irmãos, isso tudo estava registrado em Mateus 24. E lá no versículo 13, na continuação, Jesus diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a maldade vai se espalhar, as pessoas não vão estar nem aí mais para a palavra de Deus, e a gente vê exatamente acontecendo isso hoje, né? As pessoas não ligam mais para o que Deus fala, é sempre um achismo, e muitas vezes até mesmo nas pregações a gente escuta isso. E lá em Jeremias capítulo 12, o versículo 5, tem uma palavra muito séria para nós, irmãos. Eu não sei se você já leu esse versículo, mas ele é muito interessante. Jeremias, que é o profeta, ele perguntou isso aqui, Ele disse assim, se você está cansado nessa corrida a pé com homens, o que te faz pensar que você pode correr contra cavalos? Se você não consegue manter a calma nesse tempo de tranquilidade, o que vai acontecer quando a confusão chegar? Olha que interessante, irmãos. Jeremias estava falando sobre a perseguição que ele mesmo estava passando, sobre a Babilônia que estava para chegar e levaria o povo exilado para lá. Sabe, irmãos, então ele estava dizendo o seguinte, olha, se vocês não estão aguentando os tempos de hoje, o que vai acontecer quando a situação piorar? Ele até usou a expressão de cavalos, né? Se vocês não estão aguentando correr com homens, o que vai acontecer quando vocês tiverem que correr contra cavalos? Irmãos, vamos trazer para os dias de hoje. Como nós vamos aguentar os cavalos do Apocalipse? Ou seja, o caos, a confusão que está vindo por aí, se a gente não conseguir lidar com os desafios simples do dia a dia de hoje, não é verdade? Eu não sei se você já está entendendo a transição que o mundo está passando, mas irmãos, a inteligência artificial vai mudar tudo nesse mundo. Olha, você não tem noção do caos que infelizmente vai acabar gerando. Quantos empregos perdidos? Irmãos, só o Elon Musk ele quer colocar na Terra mais de 1 milhão de robôs por ano a partir de 2030. E ele disse que a partir de 2040 vão ter mais robôs na Terra do que seres humanos. Eu sinceramente não sei aonde eles querem chegar com isso, mas eu sei de uma coisa, será tenebroso. Olha, nós precisamos trabalhar muito o nosso emocional, irmãos, para a gente não se desviar, para a gente não desanimar e perder as forças, sabe? Então, não fique se envolvendo em discussões bobas, não fique se dividindo por coisas pequenas. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que precisamos parar de brigar por coisas mundanas e focar no que realmente importa. E então Jesus disse que o amor de muitos se esfriará. Deixa eu explicar uma coisa. A palavra grega para o amor aqui é ágape. Não é o amor de paixão, que é o amor eros, não é o amor de admiração por alguém da sua família, que é o storge, e também não é o amor de amizade, que é o filéu. Na verdade, é o amor de Deus, o amor ágape. Aquele amor que Jesus disse que o mundo não pode receber, porque é só o cristão de verdade, aquele que se arrependeu dos seus pecados, que consegue entender esse amor.
Mas o que Jesus então está dizendo é que até mesmo os cristãos, eles vão perder esse amor. Jesus está falando que o amor entre os irmãos vai se esfriar. Olha, eu não quero saber como vai ser futuramente, eu só quero saber o seguinte: eu preciso me preparar agora, você também, tá certo? Esse vídeo aqui não é para te causar medo, por favor. Esse vídeo aqui é para trazer luz para o seu entendimento, certo? Como você sabe, aqui no meu canal, todo dia eu faço a oração da manhã, a oração da noite, sempre com o propósito de trazer a palavra como ela realmente é. Aqui eu não falo de religião, então, quando nós lemos essas passagens da Bíblia, é muito importante para a gente saber que estamos pisando em um terreno sólido, certo? A palavra é a nossa base. Então, quando Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria, ele não estava falando de pessoas que nunca conheceram a Deus. Ele estava falando de gente que já está no caminho, mas que vão sair. Inclusive, o apóstolo João, ele disse que certas pessoas saíram do nosso meio, mas na verdade não eram dos nossos, porque se fossem, eles teriam ficado conosco. Então, em outras palavras, existe uma multidão de pessoas se afastando. Irmãos, infelizmente, milhões e milhões de pessoas no mundo estão abandonando a sua fé. E a Bíblia disse também que nos últimos tempos haveria a apostasia, que no sentido original significa divórcio. Sabe o que isso quer dizer? As pessoas vão se divorciar da sua fé no final dos tempos. Olha, tem muitos cristãos já abandonando a fé, irmãos. É muito triste isso. Talvez por causa de alguma decepção na igreja, talvez porque foram enganadas por homens que estavam com intenções erradas, entendeu? Então, é muito importante que você fique na palavra, amém? E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, eu confesso que eu estou preocupado. Como é que eu vou conseguir ficar firme mesmo com tanta dificuldade, com tantas coisas ruins que ainda vão acontecer nesse mundo? Olha, deixa eu te explicar. Você tem que aprender a desenvolver o seu caráter para ter o caráter de Cristo. Ou seja, você deve deixar o Espírito Santo governar a sua vida, as suas emoções, a sua fala, aquilo que você pensa e principalmente se agarre nas promessas de Deus. Aleluia! O apóstolo Pedro, ele diz que quando nós estamos crentes nas promessas de Deus, nós nos tornamos participantes da natureza divina e com isso nos escapamos da sujeira desse mundo. Então, quando Deus te dá uma promessa, é para que você tire os seus olhos do hoje e para que você foque lá na frente. Não que você vai viver ansioso, preocupado, como tudo vai acontecer. Não, mas você vai ter uma esperança, uma fé inabalável, porque você sabe que aquele que prometeu é fiel. Amém? E continuando aqui, irmãos, lá em Mateus capítulo 24, o versículo 24, Jesus disse que falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. E olha a palavra enganar aqui de novo, irmãos, que é a palavra planal. Essa palavra significa desviar-se do caminho de Deus. Então Jesus disse que até os eleitos, ou seja, até os escolhidos, talvez possam se desviar do caminho de Deus. E talvez você esteja pensando aí, mas por que eles vão se desviar? Por que tanta gente vai sair da igreja? Aliás, vai sair do caminho de Deus. E o apóstolo Paulo responde, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 10, ele diz que muitos vão se recusar a amar a verdade que os teria salvado. Ou seja, as pessoas vão parar de amar a verdade. Elas vão começar a dar ouvidos às mentiras, às fábulas, aquilo que o mundo vem pregando, que tem uma aparência boa, bonitinha, mas na verdade é um engano. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Quantos já não amam mais a verdade que poderia salvá-los? Quantos aí ficam em busca de mestres, líderes, pessoas para ensiná-los algo que a Bíblia não ensina? Por exemplo, essa mensagem coach é uma mensagem muito boa. Eu não estou aqui menosprezando o trabalho de um coach autêntico, alguém que estudou para isso. Isso pode ajudar muito a você se desenvolver profissionalmente, até mesmo como pessoa. Mas, irmãos, o Evangelho, ele deixa bem claro, todos nós somos pecadores, somos maus por natureza, somos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. E é somente quando olhamos para Jesus que nós somos perdoados, salvos e libertos. Amém? E não adianta você ter uma vida equilibrada, perfeitinha aqui na terra, se o seu coração ainda não foi regenerado, se você ainda não nasceu de novo e não entregou sua vida para Jesus, certo?
Então o apóstolo Paulo diz que muitos seriam enganados por rejeitarem o amor à verdade. E no versículo 11 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo continua dizendo assim, por isso Deus vai enviar um engano poderoso para que eles creiam na mentira e assim sejam julgados todos aqueles que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então isso aqui, irmãos, é muito sério. Eu fico vendo pessoas frequentando a igreja, mas eles não veem problemas em certas coisas. Lembra quando você se converteu? Quando você era radical contra o pecado? Talvez hoje você deixe algumas coisas passarem batido. Você acha que Deus não se importa com isso. Irmãos, infelizmente, a maioria de nós homens estamos presos na pornografia. E aliás, tem mulheres também, muitas estão presas nesse pecado. E nós não podemos achar que é normal. Precisamos lutar contra isso. Precisamos nos arrepender de todo o coração. Precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. Olha, irmãos, muitas vezes olhar pela primeira vez é inevitável, porque muitas vezes um anúncio, muitas vezes uma foto, um vídeo aparece na sua frente. Você não tem controle sobre isso, mas ficar alimentando aquilo ali vai te levar para o pecado. E Jesus disse que se você olhar para uma mulher com cobiça, se você cobiçar ela no seu coração, na verdade você já cometeu um adultério. Então, por favor, peça perdão, se arrependa, não seja levado pelos pensamentos de muitos que estão nas igrejas. Irmãos, o pecado continua tendo nome, então dê um nome certo para o pecado. Não fique inventando desculpas, mas reconheça e peça perdão, tá certo? E agora, se você chegou até aqui, eu peço que você escreva aqui nos comentários, deixa um comentário aí tipo, Deus está falando comigo, olha que mensagem abençoada, isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir também a mensagem, certo? Irmãos, agora vem a pergunta muito importante. Esse é realmente o tempo da segunda volta de Jesus? Eu sei, a gente já ouviu falar que Jesus ia voltar a qualquer momento, lá na igreja do primeiro século, no século XII, no século XVII, em todos os séculos as pessoas achavam que era aquela vez. Mas por que agora seria diferente, irmãos? Vamos pensar. Tem tanta gente que diz, mas Jesus falou que ia voltar e nunca voltou, até mesmo porque o tempo continua do mesmo jeito, Inclusive tem uma passagem na Bíblia que diz exatamente isso. E a Bíblia mesmo responde que Jesus ainda não voltou porque ele espera que mais e mais pessoas se arrependam. Então, irmãos, como eu disse para vocês no começo, Jesus chegou a chorar sobre Jerusalém porque as pessoas não entenderam o tempo da sua visitação. E ele deu uma bronca muito feia nos fariseus, nos religiosos. E o que será que Jesus está achando de nós hoje, irmãos? Porque as pessoas não estão nem aí, infelizmente. Tem uma profecia lá no livro de Daniel que ela traça uma linha do tempo até a chegada do Messias, Jesus. E essa profecia foi cumprida com uma precisão inacreditável. Os estudiosos conseguiram provar que cada detalhe se encaixou perfeitamente no momento em que Jesus entrou em Jerusalém. Isso nos mostra que a palavra de Deus é exata. E é por causa dessa precisão de Deus que eu digo com toda a ousadia. Irmãos, nós somos a geração que está na cara do gol para ver Jesus voltar. Amém? Isso tem que ser motivo de alegria. E digo mais, não é só um palpite, mas é a soma de tudo que a Bíblia fala que nós já estamos vendo no mundo de hoje. Então vamos analisar algumas coisas só aqui, porque eu não quero tomar muito o seu tempo, mas vamos analisar o porquê realmente nós estamos no final dos tempos. Por exemplo, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 11 que quando as duas testemunhas de Deus morrerem em Jerusalém, ou seja, durante a grande tribulação, que é o período onde o anticristo vai estar governando, a Bíblia diz que os corpos das duas testemunhas ficarão expostos na praça de Jerusalém e todo olho verá. Todo mundo verá, irmãos, de leste a oeste, de norte a sul. E como que isso seria possível antigamente? Tente imaginar na época em que o apóstolo João presenciou isso no livro de Apocalipse. Ele não tinha ideia nenhuma de como tudo isso poderia acontecer. Irmãos, em qualquer outra época antes da nossa, há poucos anos atrás, isso era impossível. Mas hoje, irmãos, com as redes sociais, com a televisão 24 horas, com a internet, um acontecimento em Jerusalém se espalha pelo mundo todo em poucos segundos. Então você concorda que isso é um sinal gritante de que só a nossa geração, a partir da nossa, agora tem uma tecnologia para isso acontecer? É como se a Bíblia estivesse esperando a internet para que isso se cumpra. Irmãos, a Bíblia também descreve um tempo em que o anticristo vai surgir e ele vai exigir que as pessoas recebam uma marca para comprar e vender.
e quem não tiver essa marca, infelizmente, será perseguido. Então você imagina o nível de controle que vai haver durante a grande tribulação. Só que até essa data de hoje que eu estou falando com você, isso parecia coisa de ficção científica. Mas, irmãos, hoje, com os avanços, dos pagamentos digitais, reconhecimento facial, biometria e essa ideia de um dinheiro sem papel, a gente consegue ver um sistema muito bem montado, bem diante dos nossos olhos. Então, é assustador, mas é totalmente possível agora, certo? Então, nunca antes na história nós tivemos toda essa infraestrutura para um controle global tão absoluto. Isso porque eu não estou falando da AGI, que é a superinteligência artificial, eu não estou falando da computação quântica, que vai revolucionar o mundo. Irmãos, eles estão dizendo que em 10 anos não vai existir mais doenças, porque tudo será descoberto a causa através da inteligência artificial. É claro que isso é maravilhoso? É lógico que sim. Mas, irmãos, a gente sabe que nem tudo será bom. Nós sabemos que as profecias da Bíblia não deixarão de serem cumpridas. Amém? Irmãos, vocês se lembram que Israel se tornou uma nação de novo no ano de 1948? Pois é, isso aí também foi um milagre. Por quase 2000 anos, o povo judeu ficou espalhado pelo mundo todo, não tinha mais um Israel como país, certo? E Deus prometeu que os traria de volta. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 11, versículo 11, ele disse: "A segunda vez eu os reunirei de todas as nações do mundo." Inclusive a Bíblia diz: pode um povo se tornar uma nação novamente em apenas um dia. Mas, irmãos, Deus ele fez com que isso se cumprisse. Então, esse é mais um sinal muito claro de que nós estamos vivendo realmente a última geração. Não sabemos o dia, não sabemos a data, mas os sinais estão aí, certo? E Jesus também nos advertiu sobre as dores de parto antes da sua volta, que seriam terremotos, fomes, pestes ou doenças, E se a gente olha para os últimos anos, irmãos, a frequência e a intensidade desses eventos tem aumentado de uma forma assustadora. Quantos tremores de terra, furacões, inundações e o surgimento de novas doenças, Então, eu não estou dizendo que cada desastre é um sinal claro do fim dos tempos, mas, irmãos, é um conjunto deles, certo? São as contrações ficando cada vez mais fortes, mais próximas, indicando que o nascimento está pronto, ou seja, a volta de Jesus está aí. Olha, eu não tenho dúvidas de que nós estamos no final dos tempos. Inclusive, os estudiosos da Bíblia, quando eles olham para todos esses sinais, eles acreditam fortemente que Jesus pode voltar na nossa geração, talvez até por volta dos anos 2070. Mas isso é só uma estimativa baseada nessas pistas que Deus vai nos dando. Por isso, o mais importante não é uma data exata, mas é a certeza de que nós estamos no último capítulo da história, certo? Nós vemos aí engano em massa, pessoas se afastando da fé. Lá em Daniel, o anjo Gabriel, ele falou para Daniel que teria um tempo determinado para o povo judeu. E nós já estamos vivendo a maior parte desse tempo. E é claro, existe ainda os 7 anos, que é o período da tribulação, 3 anos e meio, e o da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. E aí então Jesus virá e todo o olho verá. Aleluia! Então, diante de tudo isso que eu te passei aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, você tem certeza de onde a sua alma estaria? O seu nome está escrito no livro da vida? Você tem vivido como alguém que está pronto para morrer a qualquer momento? Ou você ainda acha que tipo assim, Jesus, não volta ainda não porque eu não estou pronto? Irmãos, vamos nos preparar, tá bom? E como que você faz isso? Se arrependendo dos seus pecados, crendo em Jesus, buscando viver uma vida reta. É claro que todos nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas a nossa salvação é pela fé, por meio da graça e não pelos nossos méritos, tá bom? Sim. Vamos abrir a palavra de Deus e entender juntos porque tudo isso que estamos vendo aponta claramente para o fim. Em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntam a Jesus sobre os sinais da sua vinda, e ele responde: "Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares." Mateus capítulo 24, versículos 5 ao 7. Olha ao redor. Quantas falsas doutrinas surgiram, quantas guerras e rumores de guerra, quantas doenças atingiram o mundo todo nos últimos tempos. Jesus também disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Mateus capítulo 24, versículo 12. Você sente isso também?
O mundo está frio. As pessoas estão mais preocupadas com o dinheiro, com o sucesso, com prazeres e têm esquecido da eternidade. Em 2 Timóteo capítulo 3 está escrito: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, desobedientes, sem afeição natural, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5. Tudo isso já está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Jesus também disse em Lucas capítulo 21, versículo 28: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, essas coisas são sinais de que ele está às portas. E mais, Jesus disse claramente em Mateus capítulo 24, versículo 34: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Israel foi restaurado em 1948. A geração que viu isso ainda está viva. A qualquer momento, a trombeta pode soar. Agora eu te pergunto com sinceridade: você tem vivido preparado para esse dia? Ou você está distraído achando que ainda tem muito tempo? Se essa mensagem falou com você, então não perde tempo. Ore. Volte-se para Deus. Comece a caminhar em santidade, porque Jesus está voltando e não vai demorar. Se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente reage a vídeos bíblicos, sempre trazendo a verdade da palavra, sem distorções e sem rodeios. Tudo o que compartilhamos aqui é para fortalecer a sua fé e te preparar para o que está por vir. E o link do canal do Pastor Antônio Júnior está na descrição. Vai lá também e se inscreve. Deus tem usado aquele canal para alcançar milhares de vidas. Nos vemos no próximo vídeo. Fica firme, vigia, ora e guarda a fé. A volta de Jesus é real e está mais próxima do que nunca.